Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Guaiará-Mirim. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite. Amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores, e que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e nos abra o entendimento a todos nessa noite para poder compreender seu programa e assim recebermos as bênçãos de Deus prometidas para este último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Quero ler nessa noite uma passagem muito importante que nos fala do anjo que vem com o Evangelho eterno. Encontramos essa passagem em Apocalipse capítulo 14 e versículo 6 ao 7, onde diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai àquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que Deus abençoe nossos corações com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar os aqui presentes e que Deus, nesta noite, nos abra as Escrituras para poder compreender o mistério deste anjo. Encontramos através da Escritura que Deus enviou anjos ao seu povo de era em era e de dispensação em dispensação. Por exemplo, aqui temos a escritura de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, onde nos fala dos anjos. Diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Para que Deus envia seus anjos ao seu povo? Para trazer a revelação divina, a revelação do céu, para revelar as coisas que o povo necessita conhecer. E esses anjos são profetas, mensageiros, enviados de era em era e de dispensação em dispensação. E anjos, vejam vocês, são espíritos ministradores enviados da presença do Senhor. Em Apocalipse capítulo 22 e versículo 6 nos diz: E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. Agora, de quem são os espíritos dos profetas? São de Deus. E esses espíritos dos profetas são esses anjos enviados de Deus aos herdeiros de salvação. São enviados esses espíritos dos profetas em carne humana e aparecem de era em era e de dispensação em dispensação. E a eles vem a palavra de Deus e a comunica à humanidade, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3 e versículo 7. E agora aqui nessa passagem que estamos lendo, onde nos diz: E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Encontramos que nos envia um anjo
para nos revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer. Este anjo mensageiro é um profeta, o profeta final, o profeta da dispensação do reino, que vem com a mensagem do Evangelho do Reino para toda a raça humana, com a qual revela à humanidade todas estas coisas que devem acontecer no tempo final. Primeiro as revela a Igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. E depois a humanidade completa escutará a pregação do Evangelho do reino. O povo hebreu receberá a mensagem do Evangelho do reino também. E, com essa mensagem, a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. A terra será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. É por meio dessa mensagem do Evangelho do Reino, do Evangelho eterno, que a humanidade conhecerá o mistério da segunda vinda de Cristo. Por isso é tão importante escutar a pregação do Evangelho eterno, a pregação do Evangelho do Reino, para assim obter o conhecimento da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E agora, nós nos encontramos vivendo no tempo correspondente à pregação do Evangelho do Reino, o tempo correspondente à pregação do Evangelho eterno. E essa mensagem vem por meio de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. Por isso é que em Apocalipse capítulo 1, em versículo 10 a 11, o apóstolo São João nos diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ou seja, em que dia estava? No dia do Senhor, que é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Assim nos diz o apóstolo São Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e também nos diz assim o profeta Moisés, no Salmo 90, e versículo 4. E agora, vejam vocês como diante de Deus, um dia para os seres humanos é 1 milênio, ou seja, 1000 anos. E agora aqui o dia do Senhor é o 7º milênio, no qual a voz de Cristo será escutada como uma grande voz de trombeta. Quando nos fala de uma grande voz de trombeta, nos fala de uma mensagem dispensacional. E a única mensagem dispensacional prometida para o último dia é o Evangelho do Reino. Esse é o Evangelho eterno para todos os seres humanos. Continua dizendo o apóstolo São João. Vamos ler de novo, diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, que foi transportado ao dia do Senhor, ou seja, ao 7º milênio. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aí escutou essa grande voz como de trombeta. E agora vejamos de quem é essa voz. Diz, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Aqui o eu sou se identifica como Alfa e o Ômega, como o primeiro e o último. O eu sou, que é quem fala com essa grande voz de trombeta, aqui se identifica como Alfa e Ômega, como o primeiro e o último. E esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia. É a voz de Jesus Cristo no 7º milênio, nos revelando todas estas coisas que Ele prometeu revelar ao seu povo no último dia. E
Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 nos diz, o apóstolo São João: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. Cristo disse: eu sou a porta. Quem por mim entrar será salvo. E agora esta porta é aberta no céu. É a abertura do sétimo selo no céu, a abertura da segunda vinda de Cristo. E eis que estava aberta uma porta no céu. E a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Aqui, essa voz como de trombeta, que é a voz de Jesus Cristo, prometeu nos revelar as coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, nestes 2000 anos aproximadamente que transcorreram. E agora, para escutar a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta, como essa trombeta final, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, se requer que Ele tenha aqui na terra um instrumento, um profeta, para por meio desse profeta Jesus Cristo estar manifestado em Espírito Santo e nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. E para isso, Ele tem que enviar um anjo mensageiro, ou um profeta mensageiro, no último dia, no 7º milênio. E vejamos aqui este mensageiro que ele envia para o 7º milênio. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Por meio deste anjo mensageiro, deste profeta mensageiro, da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado nele, nos revela todas essas coisas que devem acontecer no último dia, no 7º milênio. E, por isso, é que quando João o apóstolo quis adorar a este anjo do Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 19, versículos 9 ao 10, o anjo não permitiu. Diz assim, capítulo 19, versículo 9 ao 10 diz: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Encontramos que aqui o anjo proíbe a adoração a ele. João quis adorá-lo, mas disse que não fizesse. Depois, em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 em diante, João tentou adorar o anjo novamente e novamente o anjo proibiu. Diz assim, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Duas ocasiões nos menciona o livro de Apocalipse que João apóstolo quis adorar o anjo e ele proibiu. Por quê? Porque este anjo não é o Senhor Jesus Cristo, mesmo que o Senhor Jesus Cristo em Espírito Santo está manifestado nele, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Jesus Cristo, em seu anjo enviado,
nos fala todas essas coisas, as revela a Ele, e por meio dele são reveladas ao povo de Deus. E agora, vejam vocês como novamente em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Jesus Cristo nos fala do seu anjo mensageiro dizendo: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Aqui temos novamente a confirmação da parte de Jesus Cristo que Ele enviou o seu anjo para dar testemunho destas coisas. De que coisas? Dessas coisas que em breve devem acontecer, no tempo final. Essas revelações apocalípticas foram dadas por Jesus Cristo a João Apóstolo através do seu anjo mensageiro. E isto diz o livro do Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 1 ao 3, onde diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui podemos ver que por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo é que vem a revelação de Jesus Cristo. E João Apóstolo recebeu toda esta revelação apocalíptica nesta forma simbólica. Mas esses símbolos têm um significado, e este significado é revelado a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, a todos os filhos e filhas de Deus. E neste último dia é o tempo para poder compreender todos estes mistérios do livro do Apocalipse, recebendo a manifestação final de Cristo, recebendo a manifestação de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Deus enviou através das diferentes etapas da sua igreja gentia mensageiros. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, durante estes 2000 anos que transcorreram, teve 7 etapas muito importantes entre os gentios, 7 eras. E nessas 7 etapas ou eras, Cristo enviou 7 mensageiros, que são as 7 estrelas que tem em sua destra, em Apocalipse capítulo 1. E vejam vocês que tem 7 estrelas em sua destra, como nos diz o livro do Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 16 diz: tinha ele na mão direita 7 estrelas. Estas 7 estrelas são 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Mas quando você olha o Filho do Homem com essas 7 estrelas em sua mão direita, toda pessoa pode ver 7 estrelas. Mas quando se obtém a revelação do céu, a pessoa pode ver 8 estrelas. E isso por quê? Porque Apocalipse capítulo 2, versículo 28 nos diz: também lhe darei a estrela da manhã. Essa é uma estrela além das 7 estrelas das 7 eras da igreja gentia. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, nos diz que quem é a estrela resplandecente da manhã, onde nos disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Nos diz também: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Vem, a estrela resplandecente da manhã, que é Cristo, tem em sua destra 7 estrelas, ou seja, que estão as 7 estrelas, os 7 anjos mensageiros, as 7 eras, e está a estrela resplandecente da manhã, que é Cristo, o qual tem essas outras 7 estrelas. Porque
Cristo se refletiu em cada uma dessas 7 estrelas das 7 eras da igreja gentia. E assim é que encontramos que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, se manifestou nos 7 anjos mensageiros das 7 eras, e por isso são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Porque nesses 7 anjos mensageiros esteve o Espírito Santo manifestado em cada era, realizando a obra correspondente a cada era e chamando e juntando os escolhidos de cada era durante estes 2000 anos que transcorreram. E para o último dia, Jesus Cristo nos diz em Apocalipse e também em São Mateus capítulo 24, versículo 31. E ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem são os seus escolhidos? São as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, no céu. E o que é a grande voz de trombeta? É a mensagem do Evangelho do Reino, sendo pregado no último dia. E quem são os anjos do Filho do Homem? São os ministérios de Moisés e Elias, manifestados por Jesus Cristo e Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. E com esses ministérios de Moisés e Elias, que são os ministérios das 12 oliveiras, de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, e Zacarias capítulo 4, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus que estarão vivendo no último dia, ou seja, no 7º milênio. E assim como houve também um território onde Deus enviou cada anjo mensageiro de cada era e se cumpriu cada era e foram chamados escolhidos de cada era, lá a primeira era na Ásia Menor, onde enviou São Paulo, depois a segunda era na França, lá na Europa, depois a terceira era na França e na Hungria, depois a quarta era na Irlanda e Escócia, depois a quinta era na Alemanha, depois a sexta era na Inglaterra, depois a sétima era na América do Norte. E assim Cristo esteve manifestado em cada um dos seus 7 anjos mensageiros, chamando e juntando os seus escolhidos de cada era. E depois, para onde? Se foi Jesus Cristo e Espírito Santo quando terminou sua obra na América do Norte, foi para a América Latina e o Caribe. E por isso é que nós estamos aqui, nesta noite, escutando a palavra de Deus e recebendo a revelação de Jesus Cristo neste último dia, e escutando a pregação do Evangelho do Reino, a pregação do Evangelho eterno. Este ministério e esta mensagem do Evangelho do Reino se refletiu no 5º anjo mensageiro da 5ª era da Igreja Gentia. Mas vejam vocês, é no último dia em que este mistério se torna totalmente uma realidade no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino, onde Cristo nos envia o seu anjo mensageiro com a mensagem do Evangelho do Reino, com a qual será cheia a terra do conhecimento da glória do Senhor, será cheia a terra do conhecimento da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. O profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 14, nos diz que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E também o profeta Isaías, no capítulo 11 e versículo 9, nos fala o mesmo. E onde estava a glória de Deus, a glória do Senhor, no tabernáculo que Moisés construiu no templo que o rei Salomão construiu, e estava no lugar santíssimo do seu templo, e agora no templo espiritual de Jesus Cristo, que é sua igreja. No lugar santíssimo é que a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo é manifestada, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos. E onde vem? Vem a sua igreja. A que lugar? Ao lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a era da pedra angular.
no último dia, onde se abre a dispensação do reino e se prega a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem eterna para todos os seres humanos, para toda língua, nação, povo e tribo, como assim nos prometeu Deus em sua palavra. E vejam vocês como o anjo que vem com o Evangelho do Reino tem o ministério para todo povo, nação e língua no último dia. Os 7 anjos mensageiros das 7 eras somente tinham um ministério para uma era e certo território, mas este anjo que vem com a mensagem do Evangelho do Reino vem para pregá-la a todo povo, nação, língua e tribo. Este anjo mensageiro é quem está representado em Apocalipse capítulo 10, versículo 8 ao 11. Está representado aqui em João o apóstolo, diz: então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo comido o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui temos o mensageiro representado em João o apóstolo, que come o livrinho dos 7 selos para depois profetizar sobre muitos povos, nações e línguas e trazer assim a mensagem correspondente ao último dia, ao 7º milênio, e pregar assim o Evangelho eterno para todo povo, nação e língua, e revelar a todo ser humano todas essas coisas que devem acontecer conforme a como estão profetizadas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, na Bíblia. E agora, sabendo que este anjo que vem com o Evangelho do Reino pregando foi representado também no 5º anjo mensageiro da 5ª era da Igreja Gentia. Encontramos que também este mensageiro que vem no último dia, no qual vem Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, encontramos que seu ministério foi refletido também nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia. Mas, depois, no último dia, não restam mais mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, mas resta para os filhos e filhas de Deus o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, ou seja, no 7º milênio, para assim chamar e juntar todos os escolhidos de Deus e colocá-los na era da pedra angular e dispensação do reino, e serem preparados para serem transformados e raptados e obterem assim o corpo eterno que Cristo prometeu para os crentes nele, que tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Vimos nesta noite, em uma forma assim, rápida, ligeira, o mistério do anjo com o selo do Deus vivo, que é o mistério do anjo com o Evangelho eterno, pregando a todos os latino-americanos e caribenhos, e também é quem pregará o Evangelho eterno a todo povo, nação, língua e a todos os reis deste planeta Terra, porque este é o anjo mensageiro que profetiza no último dia para todo povo, nação e língua todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia.
Assim que, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores, vimos o mistério do anjo com o selo do Deus vivo. E este mistério é aberto na América Latina e no Caribe, porque este é o território para o cumprimento da era da pedra angular e dispensação do reino, onde se abre a era da pedra angular e se cumpre a era da pedra angular, e são chamados e juntados todos os escolhidos latino-americanos e caribenhos para entrarem no glorioso reino de Deus, e a América Latina e o Caribe têm a oportunidade de entrar no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo no 7º milênio. O glorioso reino milenial de Cristo em breve começará. Faltam muito poucos anos para começar. Ainda não começou, mas estamos na etapa que coloca o fundamento para a entrada do glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele, neste tempo, faz a obra de reclamação para, assim, entre as coisas que reclamará seu trono, o trono de Davi, onde se sentará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Filho do Homem e Filho de Davi. E reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, e por isso é que o anjo, com o Evangelho eterno, revela todos estes mistérios correspondentes a este tempo final, para que assim todos estejamos cientes do programa divino e da bênção que Deus tem em e para todos os latino-americanos e caribenhos que vivem atualmente. Porque os latino-americanos e caribenhos têm a oportunidade neste tempo final de serem preparados, escutando a pregação do Evangelho do Reino pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, e assim serem preparados para entrarem no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim que, amados amigos e irmãos latino-americanos e caribenhos, este é o tempo mais importante de todos os tempos para a América Latina e o Caribe, porque este é o tempo do anjo com o Evangelho eterno, pregando a todos os seres humanos, começando na América Latina e no Caribe, no qual Jesus Cristo estaria manifestado no último dia, ungindo com seu Espírito Santo e usando neste tempo final. Este é o mesmo anjo que aparece em Apocalipse capítulo 7, que vem com o selo do Deus vivo, do qual diz a Escritura: vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo? É o Espírito Santo. Este anjo vem com o Espírito Santo. Neste anjo vem Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado. E este é o anjo mensageiro, que também chamará e juntará 144 mil hebreus, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E vejam o que acontece aqui. Diz que este anjo clamou, diz, tendo o selo do Deus vivo, ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil foram selados, da tribo de Rubem, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, e continue numerando cada uma das tribos de Israel, e 12 mil selados de cada tribo. É sob o ministério deste anjo que vem com o Evangelho eterno, com o Evangelho do reino, que são chamados e juntados 144 mil hebreus no último dia, ou seja, no 7º milênio, coisa que está muito perto para se cumprir no meio do povo hebreu. Mas primeiro, este anjo aparece no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na América Latina e no Caribe.
E Jesus Cristo estará manifestado nesse anjo mensageiro, Jesus Cristo em Espírito Santo. Recordem que o anjo do Senhor Jesus Cristo, mesmo que tenha essa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, até com tudo isso, este anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o profeta do Senhor Jesus Cristo enviado para o último dia, na América Latina e no Caribe, para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim serem chamados os escolhidos de Deus na América Latina e no Caribe. E se completar assim o número dos escolhidos de Deus, se completar assim o número dos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, se completar assim o número da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vimos este grande mistério, o mistério do anjo com o Evangelho eterno. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, amados amigos, irmãos presentes, radiovintes e telespectadores, dando testemunho do mistério do anjo com o Evangelho eterno, para obter literatura completamente grátis e assim obter mais conhecimento sobre estes mistérios do Reino de Deus correspondentes a este tempo final. Vocês podem escrever ou telefonar nos endereços que estarão dando e também podem assistir nos lugares que estarão informando, onde poderão também ver conferências gravadas em vídeo com mensagens similares a essa que vocês estão escutando nessa noite. Assim que, amados amigos e irmãos presentes, radiovintes e telespectadores, dentro de uns minutos, estará aqui a pessoa que estará informando os lugares, telefones e endereços aos quais vocês poderão telefonar ou escrever para obter maior informação e literatura completamente grátis, com conferências similares a essa para obter maior conhecimento de todos estes grandes eventos do programa divino correspondentes a este tempo final no qual nós estamos vivendo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos abra completamente o entendimento para compreender estes mistérios do reino de Deus e que Cristo complete o número dos seus escolhidos neste último dia, que se encha o reino de Deus de latino-americanos e caribenhos neste último dia, e o glorioso reino milenial de Cristo seja cheio de latino-americanos e caribenhos. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Agora, deixo com vocês, amáveis rádio-ouvintes e telespectadores, a pessoa que dará os telefones e endereços aos quais vocês poderão se comunicar para obterem, como disse, completamente grátis literatura e também poder obter conferências em fitas cassete e também podem pedir que levem vídeos, conferências similares a essas e as passem em seus lares para que seus familiares as possam ver também. Que Deus os abençoe com vocês, o reverendo Einar Canido, com vocês para dar essa informação. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite.